E aí, camaradas, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Afinal de contas, hoje é dia de lavar a alma para qualquer pessoa que se considera progressista no Brasil. Hoje eu tô de novo aí com meu incrível companheiro Tomás. Salve, amigos do Crítica Jurídica, tudo certo? E a gente acabou de assistir a votação na Comissão de Ética da Alesp, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, para quem não sabe. A votação da cassação do mandato do parlamentar Arthur Duval, mamãe falhei. Isso mesmo, acabamos de assistir e a gente estava conferindo algum dos votos dos parlamentares e é incrível ver o quanto ele foi cínico durante a votação, né? Deu para perceber claramente ele rindo, né? Não se importando de cabeça baixa, sem olhar para os outros parlamentares. E se mantendo de um jeito como se não se importasse, afinal de contas, com aquilo, porque ele é sempre o maioral, ele é sempre o grande Arthur Duval, que sabe tudo e faz as melhores análises políticas, né? E eu, apesar de ficar feliz com todo esse andamento do processo lá na Alesp e a votação em unanimidade pela cassação dele, a gente sabe que o projeto ainda precisa ser enviado para plenário, para ele ser cassado. Perfeito. E indo a plenário, se eu não me engano, acho que precisa... Quantos votos? 95, 94 votos na Alesp? Aonde? Na Alesp, para ele ser votado no plenário, para ele ser cassado de fato. Porque está na comissão de ética, né? E depois eles vão ter que mandar para plenário, para ele ser efetivamente cassado. Se eu não me engano é 94, 95 votos, enfim, isso é o detalhe. Se eu não me engano é 94. E aí sim ele vai ser cassado. Então ainda tem um caminho para a gente trabalhar e para a gente se debater nesse sentido, né? E não acredito que a gente tem que cantar vitória ainda, apesar de que sim, é muito significativo a gente ver isso, porque o MBL, o movimento que o Arthur Duval, Mamãe Falei, faz parte, é um dos movimentos mais tóxicos do Brasil, é um movimento que contamina muito a opinião pública e fez parte de forma incisiva no contexto do golpe de 2015-16. Sempre fizeram uma militância muito baixa e muito sorrateira com o Partido dos Trabalhadores, né? Sempre como se eles fossem apolíticos no Movimento Brasil Livre, mas na verdade eram sempre só apetistas, né? E contribuem muito para a crise que o Brasil está vivendo hoje em dia e para todos os problemas que a gente tem que enfrentar, ter que aguentar o Bolsonaro na presidência da República, porque afinal de contas eles ajudaram de forma contundente ao muito Bolsonaro direta chegar na presidência da República. E eu acredito que eles são muito responsáveis por tudo que a gente vem sofrendo, tudo que o povo brasileiro vem passando, e é bom demais, é uma sensação de justiça, uma sensação de alma lavada num dia como hoje, quando a gente tem que ver a votação desse lixo, desse canalha, desse Arthur Duval, pela desgraça que ele foi fazer lá na Ucrânia, e em cima de like, né, pessoal, em cima de lacração, tudo aquilo que ele supostamente condena, né, o Movimento Brasil Livre, que sempre fala que os petistas são tão preocupados com lacração, são tão preocupados com fazer mitadas pelo lado deles, né? De fato. E aí é tão engraçado ver que a cassação dele se desenvolve por quê mesmo, Arthur Duval? Por quê? Por causa de lacração que ele foi fazer na Ucrânia. Né? E aí se aproveita de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade na Ucrânia para realmente fazer como se ele fosse, olha só, eu sou o Arthur Duval, o maioral, né? O macho com 3 bolas, eu sou o cara. Aí eu fico pasmo, assim, um cara que é deputado estadual pelo estado de São Paulo, o que é que ele vai fazer na Ucrânia? Qual que é o interesse nacional que ele vai defender lá na Ucrânia? Ou seja, não tem um interesse nacional que ele vai defender. Nenhum. É o interesse dele como youtuber. Exato, é o interesse dele de fazer like, de produtor de conteúdo, de gerar uma lacração em cima
da desgraça alheia, tá certo? E nós aqui, desde o início, nesse canal, já nos posicionamos no sentido da guerra, falando qual que era o lado que a gente encontrava como mais certo nessa guerra, se mantivemos ainda ao lado da Rússia, né? Porque nós entendemos que sim, a Ucrânia é uma bucha de canhão nesse episódio, sustentando o imperialismo norte-americano. E aí, enquanto isso, o Movimento Brasil Livre fez lá uma série de campanhas para arrecadar dinheiro, para... Inclusive um parlamentar brasileiro produzindo coquetel Molotov para um exército de outro país. Um exército de civis, inclusive. De civis. Cara, o quanto isso soa ridículo, Ridículo. velho. Muito ridículo. Sabe? E outra, né? Se o Brasil tivesse que adentrar nessa guerra, ou que tivesse que tomar algum tipo de posição, o Brasil tem inúmeras relações comerciais e relações pragmáticas que são mais interessantes de se ficar ao lado da Rússia. A gente mal tem interatividade com o povo ucraniano no sentido comercial. Perfeito. Entendem? A gente depende e muito na nossa agricultura de setores estratégicos da Rússia. E eu não vou nem mencionar o setor energético da Rússia aqui. Então, aí tu tem que ver um parlamentar do estado de São Paulo indo lá e ainda defendendo um lado ucraniano, não entendendo que a Ucrânia é uma bucha de canhão do imperialismo norte-americano. E ela o é desde 2014, não é de hoje. Perfeito. E aí ele ainda faz essa desgraça, né, daquele áudio estapafúrdio, difícil de ouvir, inacreditável, né, de um parlamentar soltar um tipo de análise sobre pessoas que estão numa fila de refugiados sendo comparadas a uma fila de balada em São Paulo. Isso só mostra o quanto o Arthur Duval e correligionários do movimento Brasil Livre estão extremamente equivocados e sempre estiveram. Sempre estiveram, um bando de baderneiros, né? Só bagunçaram a política, né? E eu fico feliz de ver, como eu já falei, fico muito feliz de ver o andamento da comissão de ética, todo mundo votando por unanimidade, mas eu ainda acho que a gente tem que lutar muito contra o movimento Brasil Livre. De fato, é eles têm uma posição gigantesca na internet, eles têm movimentos de academia para formação de opinião. Então eu acho assim que os movimentos de esquerda têm que se fortalecer nesse sentido e se engajar mais nessa luta contra esses direitistas fascistas de merda, tá certo? Porque o que eles ficam falando sobre os membros do Partido dos Trabalhadores, cara, isso não dá pra ficar aguentando, não dá pra gente ficar achando que é normal. Essa luta deles religiosa contra o Partido dos Trabalhadores. É doentio, né? É doentio. É doentio. Baseado em mentiras, né? E baseado sempre em mentira, fake news. Então, eu gostei muito de ver os votos, principalmente daquela... Cara, ela era do PSDB ali, que ela deu o voto. Como é que era? Cristiane Bezerra, se eu não me engano. Deixa eu pesquisar. Gostei de ver também o da Isa Penha, né? E eu acho que serve bastante também para a Isa Penha pensar. Porque a Isa Penha já subiu em palanque com esses amiguinhos aí do MBL. Para vocês entenderem o quanto o MBL influencia tanto nos bastidores como na vida ativa, pública. Até pessoas progressistas de esquerda, como a Isa Penha, já subiu em palanque com eles, já se manifestou com eles, já foi solidária a eles. Um papel que eles não têm. Um papel que eles não têm com parte alguma da esquerda. Então acho que a gente tem que rever muitos dos posicionamentos como estratégicos nessa política, porque a gente precisa sim dar um jeito de afundar o movimento Brasil Livre, a gente precisa fazer com que esses
moleques baderneiros entendam qual que é o seu devido lugar, porque não é possível que eles continuem influenciando na opinião pública da maneira que influenciam, sendo que eles são uns merdas. Tá certo? Eu acho que vocês terem a compreensão do que significa esse áudio do Arthur, do que vai significar a cassação dele, eu acho que é bom a gente também ter um entendimento mais claro sobre isso e fazer um enfrentamento mais forte sobre o movimento do Brasil Livre. Perfeito. Né? Tem alguma característica que tu quer trazer, então? Só para esclarecer para o pessoal, tá? Agora que foi aprovado, então, na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, o processo vai seguir para votação no plenário da Casa, em forma de projeto de lei, tá? A perda do mandato do deputado Arthur Doval, então, só ocorrerá de fato se a maioria dos 94 deputados estaduais votarem a favor do projeto. Então, seriam 48 votos, né? Para ele perder o mandato. São 94 lá, então. 94 é no total, os parlamentares que tem na casa. Tá. Então Aí a gente vai precisar de 48. 48. Tranquilo. Então acho que vai ser barbada. Sim, eu também acho. Quando é que você tem aí a data da votação do plenário? Então vai ser 48 votos que a gente vai precisar só, pessoal. 94 são a maioria lá na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Não tem aí? Não tem. Bom, mas tu quer trazer mais alguma coisa do que tu viu da votação, da conduta? Cara, achei do engraçado Doval? ele ter saído atirando, né? Porque É, ele sabe foi que vai ser caçado também. Sim, mas foi o que ele tinha programado já, Claro, né, claro, com a sua claro. bancada ali. Mas meio ridículo, né? Isso. Porque, tipo, numa situação tão constrangedora e numa situação tão delicada da tua imagem pública, na posição dele, eu já não teria nem deixado isso ir pra comissão de ética, eu já teria renunciado. Claro. Foi o que eu te falei, né? Se esconde, Sabe? vai se esconder, vai viver na... Se tu realmente... Sai da vida pública. Se tu realmente... Sabe que tu errou. Sabe que tu errou e tu quer realmente pedir desculpa pra opinião Perfeito. pública, essa era a conduta que tu tinha que fazer. Perfeito. É isso. Né? Mas E aí- quis se revoltar contra as pessoas, como se ele não tivesse errado. Ou, tipo, ele tá errado, mas tem pessoas mais erradas que eu aqui dentro. E o PT? Não, até do PT falou, cara. Tem que ter, né? Não, Tem que é ter. doentio mesmo. E o Lula, hein? Cara, é doentio. Doentio. Mas enfim, pessoal, espero que vocês estejam felizes. Hoje é uma terça-feira que serve pra gente repensar sobre o papel de parlamentares, o papel como vem sendo conduzida a opinião pública e as políticas públicas no nosso país. Muitas pessoas que, de certa forma, tiveram um crescimento vertiginoso nos últimos 5, 6 anos, são pessoas que, de fato, estão jogando contra o Brasil, não são pessoas que têm um conhecimento aprofundado sobre o nosso país. Perfeito, é bom deixar claro, né? É bom deixar claro. Não E são pessoas que têm, sim, claramente, interesses próprios. Tá bem, pessoal? É isso que eu acho que o caso de Arthur Duval e MBL demonstram pra gente. Tá bem? Então fiquem felizes, mais um dia de glória para quem é progressista e de esquerda e que pensa realmente no desenvolvimento do nosso país. Pode Inclusive, falar. mais um da turma é o Gabriel Monteiro, né? Só pra É deixar o adendo aí. verdade. Mais um da turma. Inclusive é mais um da turma que está sendo aí abatido, né? Vamos dizer assim. Está sendo o Gabriel Monteiro. Inclusive eu assisti algum das reportagens do Fantástico sobre o Gabriel Monteiro, as manipulações que ele faz dos vídeos. Inclusive isso entra no papel daquele outro delegado da Cunha, que eu também sempre fui veementemente contrário a ele. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo, a gente conversa outra hora. Só agradeço a quem está assistindo, agradeço aos inscritos novos que estão vindo aí no canal. Quem puder fortalecer e deixar um like, compartilhar as ideias, a gente agradece demais. Demais. E é isso, um beijo. Abraço, pessoal.